você, a nossa fé está em você, Senhor, e nós te exaltamos nessa noite, Pai. Somente Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Oh, obrigado, Pai. Somente Cristo Jesus. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Eu não sei se você chegou um pouco aqui desconfiado, depois do seu feriadão de Páscoa, pensando, já enchi minha barriga, já comi com a minha família, já me confraternizei, já vi as crianças crescendo, já comemos chocolate. Será que falta mais alguma coisa para eu receber nessa noite? Pois eu digo para você, falta. Ainda tem algo para você viver nessa noite. Ainda tem a unção de Deus para tocar você nessa noite. Sabe, eu vou dizer para você, viver em família é muito bom. Eu desfrutei da minha família hoje também, foi muito bom. Sabe, Deus não criou você para andar solitário, mas criou para você para andar em família. E desfrutar da comunhão dos irmãos é muito bom. Mas eu digo para você, não é tudo. Fala para quem está do seu lado, não é tudo. Mas existe mais de Deus para você nessa noite. Muito mais de Deus para mim e para você nessa noite. Pai, nós te celebramos, Pai. Você pode agradecer a Ele. Pode agradecer a seu Jesus que não está morto. Você pode agradecer ao seu Jesus que ressuscitou, está vivo. Reina para todos sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Somente Cristo Jesus. Antes de você sentar, meu querido, olhe para quem está do seu lado, cumprimente ele, de um lado e de outro. Fala com essa pessoa poderosa de Deus que veio cultuar com você nessa noite. Somente Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Somente Aleluia. Cristo Jesus. Somente Ele. Aleluia. Somente Cristo Jesus. Obrigado. Somente Cristo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Eis que vejo um varão de Deus na minha direção aqui, Tiago, bem ali atrás, escondido. Um varão e uma varoa do Senhor. Bem na hora que eu ia continuar. Pastor Gilmar e Mamãe Rose, fica de pé. Olha ali. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado pela sua presença, viu? Jesus, na hora que eu ia continuar, mirei bem nele na hora que ele sentou. Deus é bom, Jesus. Que coisa boa, querido. Você está em família, você está entre pessoas queridas, e essa é a sua casa, amém, queridos? E eu sei que o Senhor, Ele tem uma boa porção, porque onde há pessoas reunidas no nome de Jesus, onde há corações prostrados diante dEle, corações simples e rendidos diante do Senhor, aí a unção do Senhor tem liberdade. Amém, querido? Você crê nisso? Obrigado, louvor. Enquanto você está aí me ouvindo, quero pedir para você abrir sua Bíblia bem rapidinho em 1 Coríntios. Nós estamos em um culto especial, no nosso culto de Páscoa. Hoje a gente ainda vai ter as crianças cantando. Meu Deus, que coisa linda, né? Eu costumo dizer que as crianças são o jardim da igreja, são lindos. Meu Deus do céu, vontade de apertar todos, né? E eles vão vir se apresentar hoje, fazer uma encenação também, vão cantar. E hoje nós teremos também o nosso momento missionário, para você semear com alegria, para que a palavra de Deus, ela alcance todas as nações da terra. Você deseja isso? Então tem muita coisa para acontecer nessa noite, você ficar ligado, só recebendo aquilo que Deus tem para fazer. Amém, queridos? Mas eu quero ler algumas passagens com você. Nós vamos, hoje, como eu disse para você, estamos celebrando a Páscoa, e nós precisamos lembrar aquilo que esse momento significa para nós. Sabe, queridos, falar sobre Páscoa é lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo também. Amém? E eu quero ler com você 1 Coríntios 15, do versículo 1. Paulo está dizendo aqui aos nossos irmãos. E ele está lembrando do evangelho que ele anunciou.
que é o evangelho que você também recebeu, creu e foi salvo. Não foi assim? Chegou um dia que a luz do evangelho brilhou para você. Você percebeu que você estava distante do Senhor, indo por um caminho longe de perdição, mas o evangelho brilhou para você e salvação chegou. Amém? E qual foi o evangelho que brilhou para você? Exatamente o que Paulo está pregando aqui. 1 Coríntios 15, versículo 1. Ele diz assim: irmãos, venho vos lembrar do evangelho que vos anuncieis. Diga para quem está do seu lado: ei, eu vou te lembrar do evangelho que você recebeu. Se esse evangelho estava apagadinho na tua vida, é hoje o dia de acender uma fogueira, irmãos. Amém? Se esse evangelho estava apagadinho, xoxinho, mortinho, e você estava adorando Jesus com aquela boca... Hoje é o dia de você se lembrar do evangelho que foi anunciado para você, irmão. O evangelho que você recebeu é poder de Deus. O Cristo que você crê é o Cristo ressurreto. Amém? Então ele fala: olha, eu quero te lembrar. Porque às vezes a gente esquece, não é? As pressões da vida querem apagar o quê? A luz do evangelho no seu coração, irmãos. Querem apagar as verdades que você já recebeu. Você já sabe a respeito do evangelho. E o diabo quer roubar essa semente de você, para você achar que está tudo perdido quando não está. Amém? Eu digo para você, nada está perdido. Quando a luz do evangelho brilhou, novidade de vida também chegou para mim e para você. E isso significa que não estamos mais perdidos, não estamos desamparados, não estamos desesperados, irmãos. Porque o verdadeiro evangelho brilhou para nós. E ele está lembrando aqui, qual foi o evangelho que nós recebemos? Continua lendo aí comigo. Venho vos lembrar do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é o evangelho que nós recebemos, queridos? Cristo morreu pelos nossos pecados, não foi assim? E o que mais aconteceu? Ele foi sepultado, não foi assim? Olha para a sua Bíblia, irmão. Deixa o irmão mexendo na caixa de som. Amém? Cada um no seu ministério. O irmão mexe na caixa de som e você olha para a sua Bíblia, viu, irmão? Amém? Então, o evangelho que vos entreguei, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e aí acabou a história? O que aconteceu depois? Fala para mim. O que aconteceu depois? Ele ressuscitou. E eu digo para você, queridos, a ressurreição de Cristo é o centro do evangelho. Sabe, falar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não foi um Marte. Ele não simplesmente pregou uma mensagem bonita e todas as pessoas falaram: olha que mensagem bonita. E o que mais? Agora ele só morreu. Oh, ele morreu. Olha, ele foi martirizado. As pessoas não gostavam dele porque ele pregou uma mensagem bonita de amor. Não, não, não. Jesus, ele não veio pregar uma simples mensagem bonita de amor, não. A mensagem que Jesus veio pregar é outra. Ele veio dizer que você estava morto nos seus pecados e que você não era capaz de salvar a si mesmo. Sabia disso? Você estava distante de Deus, alheio à vida de Deus, separado de Deus por causa do pecado. Essa foi a mensagem de Jesus. E que você e eu precisávamos de salvação. Jesus não, porque tantas pessoas, irmãos, morreram martirizadas porque pregavam uma linda mensagem. Mas Jesus, ele não veio para pregar uma mensagem bonita, não, não. Ele veio para pregar uma mensagem de arrependimento. Sabe qual foi uma mensagem? Jesus veio dizer para você: olha, não importa se sua vida parece muito boa ou muito ruim. A questão é, você não consegue salvar a si mesmo. E existe um destino eterno para você. E você precisa resolver onde você vai passar a eternidade enquanto você está ainda vivo. Sabe, a mensagem de Jesus não foi aquela mensagem de amor. As pessoas olham para Jesus e falam assim: ah, Jesus veio pregar uma mensagem linda de amor. Não, 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 não. Jesus veio pregar uma mensagem de confronto. Ele veio dizer: você está perdido e não está tudo bem com você, não. Não, não está tudo bem, não. Você precisa se reconciliar com Deus através da salvação.
Ele veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele veio para dizer para a humanidade: você está perdida, mas eu posso te entregar uma nova vida. Eu posso fazer uma ponte entre você e Deus novamente. Eu posso ser o cordeiro imolado, para levar o meu e o seu pecado, para ser sacrificado e para morrer no seu lugar. E por causa da minha morte, como um cordeiro mudo levado para o matadouro, você poderá receber vida. Sabe, queridos, a mensagem de Jesus não foi uma mensagem romântica. A mensagem de Jesus foi uma mensagem de mudança de vida. Ela apontava direto para mim e para você. E você sabe que a mensagem de Jesus, ela ainda aponta direto para mim e para você? As pessoas, elas falam que elas querem saber a respeito da Bíblia, por exemplo. O que a Bíblia fala? Algumas pessoas falam: a Bíblia nos ajuda a viver uma vida de fraternidade, de amor ao próximo. Amém. Mas eu vou dizer para você, acima de tudo, a Bíblia fala a respeito de Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o tema central do Evangelho. O Evangelho não é como apenas você pode conquistar mais coisas, ou você pode se dar melhor com as pessoas. Não, o Evangelho é Cristo Jesus. Ele é o centro do Evangelho. E qual é o centro da mensagem do Evangelho? Você não poderia se salvar sozinho. Cristo veio para morrer por você. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí, por que a ressurreição é o centro do cristianismo? Você já parou para pensar nisso? Porque muitas pessoas pregaram mensagens aqui durante sua vida terrena, mas elas morreram. Deixaram um legado de mensagens e sermões, mas elas simplesmente morreram e se foram. Você pode ver ao longo da história tantos profetas que vieram e pregaram uma ideologia, por exemplo, e todos eles morreram. Mas o centro do cristianismo é você saber que Jesus Cristo não apenas morreu, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele é Deus sim. E ele pode sim perdoar os seus pecados e fazer o que ninguém mais pode fazer. E ele continua dizendo: antes de tudo, vou ler de novo com você. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga comigo: Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o centro da sua fé, irmãos. Amém? Segundo as Escrituras, e ele diz: e apareceu a Cefas. Você sabe que depois que Jesus, ele ressuscitou, muitas pessoas viram Jesus. A Bíblia diz nessa passagem que ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e ele vai dizendo por aí afora. E aí no versículo 12, ele começa a dizer, pula lá comigo para o 12. Ora, se é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E aí Paulo começa a bater em relação a isso, porque as pessoas estavam querendo diminuir a importância daquilo que Cristo fez, e algumas pessoas estavam dizendo que não existia mais ressurreição dos mortos, e ele começou a explicar, ele falou: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé, e se Cristo não ressuscitou, os seus pecados não foram perdoados. Mas não foi bem assim. De fato, Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, é certo que um dia eu e você ressuscitaremos também. Porque, queridos, a nossa história não terminou. Eu não sei se você acha muito bom até aqui. Foi muito bom, né? Jesus morreu, nossos pecados foram perdoados, ele ressuscitou. Mas fala para quem está do seu lado: não acabou aqui. Porque a Bíblia fala que ele foi como as primícias dos que dormem. Ou seja, se ele ressuscitou, vai ter um dia, irmãos, que meu corpinho, que não está ainda na sua melhor forma, irmãos, vai ressuscitar com ele, queridos. E eu viverei eternamente com Cristo, ressurreta, assim como ele está também.
Sabe que sua vida não terminou, queridos? Sabe que a ressurreição de Cristo ela é uma boa notícia para você também? Significa que se Ele ressuscitou também, irmãos, você também vai ressuscitar. Vai chegar o seu dia, irmãos, em que você está plenamente ressurreto com Ele. Vivendo eternamente com o seu Pai. Esse dia vai chegar, irmãos. Você vai aprender isso em doutrinas básicas. Mas agora eu não vou falar sobre isso, não. Mas quando falamos sobre ressurreição, falamos sobre o centro do Evangelho, como eu falei para você. Mas eu quero voltar um pouquinho o filme. Antes de Jesus ressuscitar, Ele viveu algo que deixou exemplo para todos nós. Amém, queridos? E eu quero abrir com vocês em Filipenses 2. Você pode abrir comigo? Eu quero pensar com você um pouco daquilo que Jesus viveu antes desse momento de ressurreição. Antes de Jesus ser glorificado, antes dele receber um nome sobre todo nome. Antes de tudo isso acontecer, a Bíblia diz que ele morreu. Ele se entregou por nós. E ele se humilhou. Amém, queridos? Ele tomou um corpo primeiro e nasceu como ser humano, viveu entre nós e depois morreu por nós, voluntariamente se entregou como um sacrifício a Deus em aroma suave. E eu quero falar um pouco com vocês sobre essa atitude, ou esse sentimento de Jesus, de se humilhar para se entregar por nós, para vir a este mundo e posteriormente se entregar por nós. Sabe, queridos, porque quando nós falamos de ressurreição, nós vemos a exaltação de Deus na vida dele. Mas você sabe que nem tudo começou assim. Eu quero ler com vocês em Efésios 2. Olha, o mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios, ele escreveu Efésios aqui. E no começo de Efésios 2, de Filipenses, quem foi que falou Efésios? Vocês ficam me confundindo. Filipenses. Abrem Filipenses 2. Amém? E aqui ele começa a falar, o mesmo Paulo, ele começa a falar sobre como Cristo ele se humilhou. E eu vou começar a ler desde o 1, que no 1 ele começa a falar umas coisas meio estranhas aqui, que a gente acha que não existe, sabe? Umas coisas meio estranhas aqui que eu vou ler com você. Olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, o que é exortação? É um pedaço de pau na cabeça da pessoa, tome que eu vou te exortar agora. Não, ele está falando sobre encorajamento. Algum encorajamento. Você já encorajou alguém na sua vida? Né? Você vive encorajando as pessoas, não é assim? Até aquelas pessoas que não gostam de você, você vive encorajando elas. Não? Você não fala para elas, tudo vai dar certo, segue em frente, tenha fé. Você não faz isso, não? Ele está dizendo, ó, se tem alguma exortação em Cristo, algum encorajamento, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, isso tudo é o que a gente tem, não é? Amém. Ou não? Amém, querido? Entre nós não há entranhados afetos e misericórdias, não é isso que tem em você? Quando você acordou hoje, qual é a primeira consciência que você teve hoje? Quando se olhou no espelho? Se olhou no espelho, com certeza você se lembrou que dentro de você há entranhados afetos e misericórdias. Não é isso não que você se lembrou? Amém? Ele está dizendo, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, ou seja, tenham o mesmo modo de pensar. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenhais o mesmo sentimento, o mesmo espírito, o mesmo propósito. Nada façais por partidarismo ou vanglória, interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. É exatamente o que a gente é. A gente é assim ou não? Você não é assim, não? A gente tem tudo isso? Temos entranháveis afetos de misericórdia. Eu tenho certeza que hoje, quando você viu o seu sogro, sua sogra, você olhou para ela e falou assim, entranháveis afetos de misericórdia. Eu tenho certeza que seu almoço de família, ninguém briga, ninguém xinga, ninguém fala pelas costas, só há entranhados afetos de misericórdia. Não há partidarismo, ou seja, a família que se dá de um lado, a outra família que não se dá do outro. É todo mundo muito unido. Amém, queridos? Ninguém esconde a faca para dar nas costas no final do almoço. Não tem isso, não. Cada um
considera o outro superior a si mesmo. Eu tenho certeza que quando você sentou aqui na igreja, você olhou para o seu irmão e pensou, meu Deus, esse irmão que está do meu lado é superior a mim. Não é não? Olha que coisa boa. Olha, gente, olha para quem está do seu lado e fala, olha que privilégio. Sentado do lado de alguém que é superior a mim, ó. Meu Deus. Eu cheguei nessa igreja e foi a primeira coisa que eu pensei, Esther. Foi tudo isso. Tu leu meu pensamento, Esther. Eu sentei na igreja e quando eu olhei para o irmão do meu lado, eu olhei, ei, você que é superior a mim, que está sentado aí do meu lado, que coisa boa. Olha aí. E tem gente que está falando, ainda bem que meu lado está vazio, não tem ninguém. Tá bom, eu leio pensamentos, vai. Então ele começa a dizer de tudo isso que a gente já vive. Tudo isso que a gente adora. É tudo isso aqui que a gente adora. E aí ele fala sobre fazer tudo por humildade. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ou seja, a gente vive isso todo dia. Todo dia a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu posso fazer para ajudar mais o meu irmão? E pensar mais nele do que em mim. Não é isso? Eu até tenho que falar para você, calma, não exagera. Está pensando muito no próximo. Não, tenha calma. A gente tem até que dosar, porque os irmãos, se deixar, só pensam no próximo, irmão. Em como ajudar, em como levantar o próximo. Amém? Em como considerar o talento do irmão que está do seu lado. Aqui na igreja a gente tem até que cuidar, porque os irmãos pensam demais um no outro, irmão. Amém? E aí ele continua dizendo, no versículo 5. Diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. E ele vai dizer qual é essa atitude, você quer saber qual é? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, o que é isso? Ele não considerou o ser igual a Deus como algo que ele devesse se apegar, mas ele abriu mão disso. É isso que ele está dizendo. Tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, se humilhou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então vamos lá, estamos falando sobre ressurreição, estamos falando sobre o momento glorioso de Jesus, mas eu também tenho que lembrar, irmãos, de como Jesus se humilhou para vir até nós. De como ele abriu mão dos seus próprios interesses para dar a vida dele por mim e por você. De como ele, em toda a sua glória, se despiu de toda a sua majestade para tabernacular, para entrar na terra como um ser humano. Passível a todas as dificuldades como nós, queridos. Amém? E ele nos ensinou a nos doar uns pelos outros. E aí você pode falar, isto é mais o que isso tem a ver com Páscoa? Eu vou te dizer o que tem. Porque num dos últimos sermões de Jesus, quando Jesus já estava ali na última ceia com os seus discípulos, que aí você pega ali João 12, 13, 14, 15, 16, você vê Jesus ensinando várias coisas. Ele ensinou acerca do Consolador, das últimas palavras dele com o discípulo. Ele falou, eu vou mandar um outro igual a mim, um Consolador, para que more e esteja sempre com você. Mas não foi só isso que Jesus ensinou, não, queridos. Quando ele reuniu os seus discípulos, sabe o que ele ensinou também para os seus discípulos? Humildade. A mesma coisa que fala em Filipenses, ele fala assim, Paulo fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que ele se esvaziou e veio como servo. E ele está dizendo, essa mesma atitude deve estar em você também. Esse mesmo sentimento, uns para com os outros, precisa estar em você também. Ou seja, ele está dizendo, se Jesus se esvaziou, eu e você também tem que se esvaziar. Amém, amém, queridos. Para que possamos levantar uns aos outros. Amém. E eu quero pensar um pouco sobre isso. Sobre a humildade que devemos ter, queridos, para levantar uns aos outros. Amém. Eu quero abrir com vocês em João 13. No versículo 1. Sei que eu estou lendo um pouquinho demais a Bíblia nesse início, mas vai fazer todo sentido para você daqui a pouco, amém? João 13, versículo 1 diz assim, antes da festa da Páscoa,
Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Ou seja, era das últimas mensagens de Jesus aqui. Já estava chegando o negócio, já estava terminando. Amém? Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, eu estou lendo na NVT, por favor. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-lhes com a toalha que estava na sua cintura. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem toda a razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Agora preste atenção aqui, queridos, o que aconteceu aqui. Como eu disse, Jesus estava nas suas últimas palavras ali. E ele poderia ter ensinado muitas coisas. Você vai ver mais à frente, como eu disse, ele falando sobre o Espírito Santo. Mas chegou no momento que ele foi lá, se aproximou dos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele se cingiu com uma toalha. E ele se ajoelhou e ele começou a lavar os pés de um discípulo e de outro. E você vê que depois Pedro questiona ele. Eu não li essa passagem toda, mas você vai ler em casa. Mas você vai ver que ele vai lá, lava o pé de um, lava o pé do outro. Tem aquele momento de humildade, de comunhão. E ele não para por aí. Ele pergunta ainda, ele podia só ter feito aquilo, que por si só seria um exemplo de humildade. Não seria, queridos? Imagine Jesus, o mestre, se ajoelhando, lavando o pé de alguém. Isso não parecia uma coisa, né? Até humilhante. Não é assim? Rapaz, tanta coisa para Jesus fazer, tanta coisa para ele dizer. Ele escolheu dar um exemplo de humildade. Ele escolheu falar sobre amor ao próximo. Ele escolheu falar sobre se humilhar, sim, queridos. Porque todo aquele que quer ser grande, primeiro precisa ser um exemplo de humildade. Todo aquele que quer chegar alto, precisa ser aquele que sabe se ajoelhar e descer também. Eu digo para você, se você quer andar em altos níveis de poder, você precisa aprender também a andar em altos níveis de humildade. Se você quer andar em altos níveis de glória, você precisa também saber andar em altos níveis de serviço ao próximo, queridos. Amém? Quanto mais alto você quer chegar, mais você precisa aprender a descer. Amém? E ele estava lá, lavando os pés dos discípulos. Mas o que eu acho engraçado é que não era o suficiente o exemplo que ele deu. Ele ainda perguntou, eu quero saber uma coisa, né? Na versão transformadora. Ele falou, eu quero saber uma coisa. Eu quero saber se vocês entenderam. Anote, eu quero saber se vocês entenderam o que eu fiz aqui. É só para deixar bem claro se eu passei a minha mensagem. Amém? E ele falou, eu estou aqui dando um exemplo. E em outras traduções fala, eu estou estabelecendo um padrão. Que assim como eu servi a você, você precisa servir ao próximo. Assim como a crucificação, irmãos, a vinda de Cristo aqui na terra, morrer por nós, toda a sua vinda, é também um exemplo do que aquilo que você recebeu, você precisa fazer também por alguém. A maneira como você foi alcançado por Ele, a maneira como você foi recebido por Ele, não pode parar em você. Agora você me pergunta, por que não pode parar em mim? Diga, por quê? Não pode parar em mim? Porque você recebeu um padrão. Amém? Ele estabeleceu um exemplo para você. E ele disse para você, eu vou desenhar um exemplo para você. Para quando você estiver com raiva do seu irmão, você vai se lembrar dele, você não vai esquecer. Amém? Eu vou desenhar um padrão para você, eu vou fazer e eu vou desenhar em letras garrafais para você. E eu vou dizer para você que assim como eu servi você, você vai servir quem está do seu lado. Assim como eu fui um exemplo de humildade para você, você é um exemplo de humildade para quem anda com você. Ai, mas eu queria ser um exemplo de poder de Deus. Eu queria ser um exemplo de falar e o chão tremer, Esther. Eu queria ser um exemplo de xararararabá.
Eu queria ser um exemplo de voar no Espírito. Eu queria ser um exemplo. Amém. Você quer ser um exemplo disso tudo? Seja, irmão. Mas para você ser isso tudo, em primeiro lugar, você precisa ser um exemplo de humildade. Amém. Você precisa aprender a descer e a servir, irmãos. Amém. E se humilhar? Aí você me pergunta, se humilhar, em primeiro lugar, a quem? Em primeiro lugar, a Deus. A Bíblia fala sobre nos humilharmos diante da potente mão de Deus, que Ele nos exaltará. Agora, quando se fala de humilhar-se na presença de Deus, fala também de se humilhar à vontade de Deus, sabia? Você quer crescer, você quer avançar? Aprenda-se a se humilhar, irmãos, como Cristo Jesus fez. Ele, quando escolheu dar um exemplo para você, o exemplo que ele escolheu era de alguém que ajoelhava e lavava os seus pés. Amém. Agora, se aprendemos com ele fala, vocês me chamam de Senhor. E é engraçado que Jesus, ele é bem direto, eu gosto quando ele fala, né? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, pois acertou, porque eu sou mesmo. Não é? Ele é engraçado, né? Eu sou isso aí mesmo, Senhor e sou Mestre, anote. Mas eu vou deixar um exemplo para vocês seguirem. Amém, um exemplo de humildade. O Senhor nos chama em primeiro lugar para nos humilharmos à vontade dEle. E eu pergunto para você, quantas coisas que você sabe que é a vontade de Deus e você ainda não se humilhou para viver elas? Amém. Por exemplo, você sabe que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens? Mas você sabe por que muitos homens não são salvos hoje? Porque eles não querem se humilhar, abrir mão da sua própria vaidade para entregar a sua vida para Jesus. Amém. E eu sempre conto um exemplo de um colega da faculdade. Eu passei 4 anos na faculdade, 4 anos pregando para ele. E ele já tinha uma tia crente, que levava ele para a igreja e pregava para ele. No final da faculdade, eu falei assim, olha, eu vou me formar, eu vou perder o contato com você. E você precisa escolher o que você quer da sua vida. Porque Jesus vai voltar e você vai perder esse bonde. Amém? E ele falou assim para mim, Esté, você acha que eu não entendi sobre Jesus? Eu entendi tudo isso que você falou e que minha tia pregou. A questão não é que eu não entendi, a questão é que eu não quero. Porque se eu escolher por Jesus, eu vou ter que largar muita coisa e eu não quero. Você está entendendo? Você está entendendo que você precisa se humilhar diante da mão de Deus, até para receber Jesus? Você precisa reconhecer que sozinho você não consegue se salvar. Que você não consegue garantir a sua salvação e por você precisa se humilhar e dizer, eu preciso de Jesus. Ele somente pode me salvar. Amém. Amém. Receber salvação, em primeiro lugar, é um ato de humildade. Amém. De se humilhar diante da presença do Senhor. Esse é um exemplo. Humilhai-vos diante da mão de Deus. Agora, não só isso. Agora, quantas outras coisas você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida e que você precisa se humilhar para viver ela? Amém, querido? Muitas vezes não queremos o plano de Deus para a nossa vida. Eu tinha na minha cabeça um plano perfeito que eu mesmo tinha elaborado, abençoado, benzido. E eu ficava feliz com ele. E eu falava, tudo vai dar certo no plano que eu mesmo elaborei. Bendito seja Deus. Amém. Quando eu descobri que o plano de Deus para mim era um pouquinho diferente do que eu tinha traçado, aí eu falei, eu não gostei desse aqui não, eu prefiro o meu. E eu precisei me humilhar, irmãos, para viver o plano que Deus tinha traçado para mim. E porque Deus olhou para mim e Ele falou assim, Esté, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou mais inteligente que você. Esse teu plano não serve. Entendeu? Você vai ter que viver esse. E eu olhei e falei, mas esse teu, Jesus, eu não quero. Aí ele falou, mas não tem outro. É esse ou não é nada. É simples, irmãos. E eu precisei me humilhar e viver o plano que ele tinha para mim. Agora, quantos crentes eles não querem se humilhar? Para viverem um plano de Deus para a vida deles. E vivem segundo o seu próprio plano, achando que vai dar certo. Mas eu vou dizer para você, não vai dar. Vai dar errado, irmãos. Que só existe um plano, que já nasceu abençoado, o plano que Deus tem para você. Acabou-se. Amém. Não tem jeito, irmãos. Amém. E cada vez que você se rende a esse plano, é porque hoje em dia, quando eu falo de se humilhar hoje em dia, o negócio é estranho.
Porque hoje em dia a gente não quer se humilhar, não. Hoje em dia a gente quer aparecer. Não é não, irmãos? Esse negócio de se humilhar. Que negócio de se humilhar, que humilhar. Né? Não. A gente é uma sociedade evoluída, não. Ninguém manda na gente, não. E desde quando alguém manda na gente? Que negócio é esse? Então a gente não gosta muito desse negócio de se humilhar, não. Né? Mas quando eu falo sobre se humilhar diante de Deus, é diferente com o conceito que o mundo tem de se humilhar. O conceito do mundo de se humilhar é você ser um idiota, é você ser pisado, é você ser capacho. Mas eu vou te dizer, Deus nunca vai te fazer de capacho. Porque o exemplo de Cristo Jesus que se humilhou, ele no final das contas recebeu um nome que está acima de todo nome e ressuscitou. Então a ótica de Deus quando se fala de humilhação é diferente da ótica do mundo. Então, quando você se humilha diante de Deus, o que eu estou dizendo é que você está aceitando um plano que é superior ao seu. Você está aceitando uma direção que é mais inteligente que a sua. Você está aceitando uma orientação que às vezes é tudo diferente do que você faria. Mas que você, quando experimenta andar nela, você vê e fala assim, não é que o negócio está dando certo? Não é que parece que eu nasci para isso mesmo? Não é que quando eu obedeço e olha, eu passo para uma nova fase? Amém, queridos? Eu já tinha desenhado de todos os meus dias, irmãos, até a volta de Jesus. Eu sempre fui muito criativa e gostava muito de planejar. Então, planejei tudo até a volta de Jesus. Pronto, tocou a trombeta, acabou, está tudo planejado. Para que eu preciso de algo fora disso? Né? E eu digo para você, se você é um desses, Jesus vai rasgar todos os seus planos, querido. Ele vai rasgar tudo. Amém? E ele vai te ensinar a fazer do jeito dele. E quando você começa a ceder aos planos dele, que são maiores que o seu, as coisas começam a acontecer na sua vida. Agora, os discípulos, eles não queriam muito saber desse negócio de se humilhar e servir uns aos outros, não. Sabe, uma coisa comum do tempo que Jesus estava aqui na terra, dos discípulos, é eles ficarem disputando quem seria maior no reino de Deus. Sabia disso? Eles gostavam disso. Eles ficavam o tempo todo perguntando. Você tem essas passagens aqui, ó, em Lucas 22, você tem em Lucas 9, em Mateus 20. Eles ficavam perguntando, Jesus, a gente quer saber, quem vai ser maior no teu reino? Eles não tinham o que fazer, irmãos. Até a mãezinha entrava em cena. Em Mateus 20, você vê a mãezinha aqui, dos filhos de Zebedeu, ela se ajoelha, Jesus estava falando sobre a morte e ressurreição dele, ela se ajoelhou, ela perguntou, Jesus, eu queria fazer um pedido. E você acha que é uma revelação que ela vai ter, né? E ela fala, Jesus, eu só queria que um filho me sentasse à tua direita e outro à tua esquerda. Somente. Esses aí apelaram até para a mãe. Então, eles disputavam o tempo todo, porque quando você vê os discípulos, principalmente na última ceia, vocês veem lá pintado no quadro, não é isso que vocês veem? O quadro lá pintado, os discípulos lá sentados, e você olha para eles e fala assim, meu Deus, uns anjos, né? Olha, eles só ficavam conversando com Jesus, recebendo a palavra. Irmãos, não. Sabe o que eles ficavam disputando para ver quem era maior? Em vez de eles ouvirem a mensagem de Jesus, eles ficavam brigando para ver quem ia sentar à direita e à esquerda. Agora, a gente não é assim, não. Amém. Porque nós, ficamos pensando em como promover o irmão. Se fosse a gente ficaria pensando em como fazer o irmão sentar à direita de Jesus. Não era isso que a gente ia fazer? Acertou de novo. Isso que a gente ia fazer. Porque nós somos daqueles que andamos no poder de Deus. Sabe, esse mês aqui na igreja nós estamos falando sobre os dons espirituais. Eu ia falar ministérios, os dons espirituais. Estamos falando sobre o poder do Espírito. Demos esse intervalo aqui da Páscoa, mas é o que nós estamos falando nisso. Mas sabe, queridos, até para você se mover nos dons, até para você andar no poder de Deus, você precisa primeiro andar em humildade. Porque os dons do Espírito, o poder de Deus, ele trafega na linha do amor. Os dons espirituais, eles são feitos para alcançar uma pessoa que não é você, é o teu próximo. Você está entendendo? O seu crescimento espiritual, ele não foi feito para você se achar o máximo. Meu Deus, como eu vou no poder. Não. Foi feito para alcançar aquele que está do seu lado. E aí você pode falar, Esther, se humilhar diante de Deus é um pouquinho mais fácil.
Se humilhar diante da vontade de Deus, a gente até consegue. Se humilhar em oração, eu me ajoelho em Deus. E eu me acabo de chorar e oro e sinto a presença de Deus. O meu quarto é o céu na terra. Mas me humilhar diante do meu irmão, aí tu está querendo demais. Né? Se humilhar para servir o próximo, você está pegando pesado. Mas eu digo para você, irmãos, que esse ensinamento combina com Páscoa. Porque Jesus escolheu esse tema para falar, enquanto ele estava reunidos lá com eles, nesses últimos momentos lá, prestes a celebrar a Páscoa. E eu acho que cabe muito bem aqui, você não acha? Amém, queridos. E quando eu falo sobre humildade, eu lembro de uma pessoa, pastor Jonas e Tainá, conheceram ele também. Eu sempre lembro, porque para mim, eu já conheci muita gente nessa vida, irmãos. Mas para mim, ele foi o maior exemplo de humildade que eu já conheci. De humildade, eu não conheci outra pessoa, não. Quando nós morávamos em Macapá, nós abrimos a igreja lá, e o centro de treinamento bíblico, o Rema. E quando começamos o Rema lá, nós não tínhamos muitas pessoas para ajudar. A igreja estava começando, e o Rema era a primeira turma, então tudo começando. Sabe quando uma igreja começa do zero? E aí uma escola também começando do zero, precisando de ajuda. E no meio desse tempo, foi o tempo da pandemia. Enquanto vocês estavam aqui na pandemia, eu passei a pandemia lá em Macapá, mas a nossa pandemia veio com bônus, que veio com blackout também, né, Jonas? Eu não sei o que aconteceu, mas veio com bônus de um blackout de 3 meses, que a gente ficou um tempão sem luz. Meu Deus do céu! A nossa veio com um brinde. Não precisava ter vindo com um brinde surpresa, né? Mas veio. E a gente viveu aquilo tudo, aquela dificuldade, aquela pressão. E no meio disso tudo, a gente tinha um Rema funcionando. E eu lembro que no nosso Rema tinha um monitor lá, o nome dele era Pablo. E ele ajudou muito a gente, ele, a esposa dele, Pablo e Laís. Ele veio transferido de outra cidade, acho que do Piauí, né, Tiago? Eu não me lembro direito. E ele veio para passar 2 anos lá no Amapá. E foi exatamente os 2 anos da turma do Rema. E eles ajudaram muito lá a gente. Eles tinham um bebê pequeno e mais uma outra criança. E eu acho muito engraçado que às vezes eu chegava lá no Rema e eu atrasava alguma coisa, ou um monitor furava, eu ligava para ele, Pablo, você precisa vir aqui agora, não tem ninguém conseguiu vir, você precisa vir agora. E ele falava assim, Esté, peraí, que eu vou trocar o meu uniforme, e eu vou para aí te ajudar. Me espera, é o tempo de eu trocar meu uniforme, eu chego aí. E você pensa, que tipo de uniforme ele estava trocando, irmãos? Para chegar lá na unidade, pegar uma vassoura, varrer a entrada da igreja e servir aos irmãos. Você sabe quem ele era, irmãos? Ele era um capitão do exército, irmãos. E quando ele falava, eu estou tirando meu uniforme, ele estava tirando a roupinha dele. Saindo da posição dele, do alto cargo dele. Ele ia chegar lá no Rema, pegar uma vassoura, irmãos, e varrer a portaria. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quando eu falo para você ter a consciência de que você precisa servir ao seu irmão e se humilhar, é disso que eu estou falando, irmãos. E ele serviu a gente durante 2 anos. E você sabe que na mesma igreja, a gente tinha um outro irmão, de uma outra força militar lá, que tinha uma patente imensamente menor, irmãos. E ele falava assim, eu não posso servir na diaconia, porque não fica bem os irmãos verem eu servindo e varrendo o chão. Você está entendendo, irmãos? E o capitão estava lá. E ele ia lá. E você sabe, você pode perguntar, Esté, ele tinha altas responsabilidades na igreja? Eu vou dizer quais as responsabilidades que ele tinha, irmãos. Ele me ajudava na portaria do Rema como monitor. Eu, Tiago, tinha Davi de colo e Felipe um pouquinho maior. Ele e a esposa deles ajudavam a cuidar de criança, então ele era monitor do Rema, cuidador de criança, motorista. Os cargos dele, irmão. Às vezes eu tinha que levar professor para outra cidade, eu falava assim, capitão, leva esse professor para mim na outra cidade. Mas tem uma coisa, capitão, eu não tenho dinheiro do combustível e também do lanche do professor também não tenho, não. Tu leva, tu paga o combustível e tu leva o professor para comer também. Aí, e tu paga. Aí ele falou assim, pode deixar. Pode contar comigo, está resolvido. Você está entendendo, irmãos? E eu lembro que ele tinha que saber lidar com ele, né, Tiago? Ele era bem literal. Ele era bem grande assim. E quando eu entrei botei ele na portaria, eu falei, você lembra da regra do Rema?
Pronto, você sabe, não deixa ninguém entrar fora do regulamento. Irmãos, a bomba do rema quebrou a bomba d'água. O rapaz foi fazer manutenção. Só que o rapaz da manutenção não estava com a roupa do regulamento. Ele não deixou o homem da manutenção entrar. Você não tem noção, irmãos. E o povo reclamando, porque o homem da manutenção foi embora. Eu falei, mas foi quem mandou o homem da manutenção embora? O capitão mandou ele embora. Falou que a roupa não estava no regulamento. E ele disse, aqui não passa. Você pode ter certeza de uma coisa. Por cima de mim, você não vai passar. Amém, queridos. E eles ajudaram a gente, queridos, na formatura do rema. Não tinha com quem deixar as crianças. Eles contrataram babá para as crianças dele. Falou, traz as crianças para a nossa babá aqui. E trouxeram, contrataram para nossas crianças e para as crianças dele. E resolvia tudo para a gente, irmãos. Ajudava. Você está entendendo? Aí, sabe qual é o mais legal disso tudo, irmãos? Que eles trabalhou 2 anos por bastidores. E eu lembro que ele tinha, não sei se vocês lembram, ele tinha um aspiradorzinho, né? E ele levava na igreja, às vezes ele chegava cedo. E tu olhava para a cara dele e ele estava... E ele não falava muito, né? Não falava e não ria. Aí estava ele, voltava com o aspirador. Engraçado que as cenas que eu tenho dele é só isso. Aspirando o chão, varrendo. E ficava com aquele aspiradorzinho para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E aí tu sujava, sujou um pouquinho ele. Ele tinha meio toque, né? Irmãos, quando o rema terminou, eu falei assim, capitão, eu quero honrar você. Põe a tua roupa de gala, que a gente vai chamar você e o Tiago, a gente vai sentar na mesa, né? Na mesa de diretiva, né? Que chama. E você vai entrar também e vai compor a mesa. E a gente queria fazer isso, eu pedi a autorização do rema, como uma honra, né? Honra ao mérito. Por tudo aquilo que ele fez para a gente durante esse tempo, né? Aquele trabalho que ninguém viu. E aí, o que acontece? Semanas antes dele subir sem honrado, ele foi transferido de novo e foi embora. Ele só serviu nos bastidores, irmãos. Ele só fez coisa chata. E na hora de ser honrado, ele não estava. Amém. Você quer saber o que é ser humilde, irmãos? É assim. E ele está com a gente até hoje, um dia desses. Eu fiz aniversário e o Tiago falou assim, este é capitão e a esposa mandaram presente para tu. Anos depois, irmãos. Você está entendendo? Mandaram presente para mim na conta. Anos depois, irmãos. Agora, quando eu falo de humildade, é disso que eu estou falando. Quando fala sobre descer, é isso que eu estou falando. E eu lembro que antes de ele ir embora, ele e a esposa dele, eu orei por eles. Né? E eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por eles. Você é um bom recompensador. E eles me serviram como ao Senhor. E eu oro para que você pague a eles, Pai, aquilo que eu não posso pagar. E eu lembro que eu orei. Eu falei, Pai, eles serviram a tua igreja como ao Senhor. Agora, faz por eles o que só você pode fazer. E ele foi transferido de novo. Tempos depois, a esposa dele mandou uma mensagem para mim e falou, Esté, ele foi transferido para o Rio de Janeiro e depois ele foi transferido para um outro lugar. E ele subiu de patente, numa situação que só tinha 2 vagas. E ela falou, Esté, só tinha 2 vagas e uma ele entrou. Quem promoveu ele, irmãos? O Senhor promoveu. Agora, eu digo para você, ele era um bom profissional? Era, mas ele era um servo também. E muitas vezes nós não queremos descer para servir ao próximo, irmãos. Nós não queremos nos aborrecer. Nós não queremos ouvir uma cara feia. Nós não queremos fazer aquilo que não gostamos, irmãos. Mas qual foi o ensinamento que Cristo nos ensinou? Qual foi o que nós recebemos de ensinamento dele? Qual foi o exemplo que ele nos deixou? Qual foi o padrão que ele nos deixou, irmão? Se queremos andar em altos níveis de poder, precisamos andar também em altos níveis de humildade. Amém, querido. O quanto você está pronto para não ser aquele que está sempre certo? Amém. O quanto você está pronto para você, de repente, fazer a coisa do jeito do seu irmão, mas que às vezes também dá certo. Amém. Me pergunta uma coisa, irmãos, existe só um jeito de fazer café? Mas por que o jeito certo é só o nosso? Em nome de Jesus. Existe só um jeito, irmãos.
Amém? De fazer um macarrão à bolonhesa. Você gosta de macarrão à bolonhesa? Eu gosto. Macarrão com carne moída, como fala no Rio de Janeiro. Existe só um jeito de fazer? Pois não existe um jeito de fazer, não. Agora, por que o jeito certo é sempre o nosso? O jeito do nosso irmão não pode ser certo, não? Amém? Eu vou te fazer uma outra pergunta, irmãos. Você está pronto para celebrar se o talento do seu irmão for melhor do que o seu? E se seu irmão pregar melhor do que você? E se seu irmão cantar melhor do que você? E se seu irmão começar a crescer, você está pronto para celebrar? Ou você vai cair em depressão? Nunca tinha pensado nisso, Esther. Você sabe que tem gente que fica com raiva na igreja quando vê o irmão crescendo? Ele começa a ficar desconfiado. Deus esqueceu de mim. Não, irmão. Tem um lugar para cada um no reino de Deus. Tem um lugar para você e tem um lugar para o seu irmão também. Porque o reino de Deus é grande. Então, cabe todo mundo com seu talento. Deixa eu dizer para você. O maior nível de unção que você chegar. Eu vou dizer uma revelação para você. O maior nível de unção que você chegar. De poder, de glória, de tudo. Sempre vai ter um melhor que você. Vai não? Vai. Então, antes que você pense isso, eu já vou dizer para você já saber. Está entendendo? Por mais que você seja muito bom em um instrumento, ou em qualquer outra coisa, você vai ver uma pessoa melhor que você um dia. Amém? E por que não, irmãos, nós servimos uns aos outros e seguir o exemplo de humildade de Jesus? Amém? Por que não nós abraçarmos a ideia de um do outro, irmão? E de repente dá certo. Amém? Você está entendendo? E por que não nos alegrarmos com a vitória um do outro, com o crescimento um do outro, com o dinheiro que o outro ganhou, em vez da gente ficar pensando, mas ele não merecia. O irmão agora é líder. Ixi, nunca pensei. Achei que o pastor ia escolher outro. Olhava para ele e não via isso. Não sei o que pastor viu. Nisso daí. Eita, pois agora tem mais de um pastor na igreja. Para que isso? E para que não ter? Para que isso? Tem mais de um pastor. Eu não sei. Gostava mesmo é quando é um. Então eu vou te dizer, se for só um, eu vou botar todo o trabalho nas tuas costas. Porque eu não vou fazer sozinha, não. Amém? Você não quer mais de um pastor? Pois mande para quem não quer, Tiago, trabalho. Está entendendo? Porque você não quer, mas também não quer trabalhar. Amém? Eu não quero mais de um pastor. Mas você vai querer fazer o serviço? Alguém tem que fazer? Amém? E eu acho legal Jesus, porque Jesus ele pegou a toalha naquele dia, nessa última ceia que eu estou falando para vocês, ele enrolou e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar, entendeu? Mas se fosse eu, é porque eu não estava nessa ceia. Se fosse eu, pegava a toalha, molhava e mirava assim, ó, nos discípulos. Mirava, irmão, e molhada. Tá? Aí vocês têm que dar graças a Deus todo dia, porque foi Jesus que ministrou essa última ceia aí, viu? Todo dia. Entendeu? Porque eu mirava uma vez só, irmãos. Amém? Jesus deu exemplo para mim e para você, para a gente viver uma vida diferente. Se humilhando diante dele, mas também de seu irmão. Amém, queridos? Quero convidar o louvor e você a ficar de pé. Sei que você comeu muito hoje, mas você ainda consegue ficar de pé um pouquinho. Se estica aí, fique de pé. Amém? Feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto o louvor está cantando, irmãos, eu quero pedir para que você feche seus olhos aí. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Amém? Mas que você também comece a orar em outras línguas aqui. A gente vai ter um momento bem rapidinho aqui. Mas não se desconcentrar não, porque você é uma pessoa muito abençoada, muito cheia da glória de Deus, muito cheia da humildade, muito cheia do poder de Deus, amém? Oh, glória a Deus. Feche seus olhos aí, feche seus olhos. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua grandeza, obrigado porque você é bom. Obrigado porque nós estamos cheios da glória de Deus, estamos cheios do poder de Deus, estamos cheios da humildade para servir uns aos outros, Pai.
Obrigado porque na tua igreja aqui não tem lugar para animosidade, não tem lugar para contenda, não tem lugar para divisão. Mas nós servimos uns aos outros, nós consideramos uns aos outros maiores do que nós mesmos. Nós somos assim, Pai. Nós celebramos o nosso irmão. Você pode dizer comigo, eu celebro a vida do irmão. Diga, eu celebro a vida da minha igreja. Agora eu vou te desafiar a dar um passo mais além. Eu vou te desafiar a você olhar para o lado, aí você procurar alguém para orar por ele. E a declarar a vida de Deus, amém? Amém, irmão? Você pode fazer isso? Eu quero pedir para você aí orar. Você pode, não precisa ser de 2 em 2 não. Pode ser grupo de 3, 4, 5 se quiser também. Mas começa a liberar essa humildade que está dentro de você, esse serviço aos santos aí. Isso, já tem mais irmãs ali ministrando uma para as outras. E se você é ministro dessa igreja, procura os visitantes, amém? Você pode fazer isso? Oh, glória a Deus. Ministra sobre ele, ministra. Fala que você quer ver ele crescendo. Ministra a bênção, ministra a vida, ministra o amor de Deus para ele.